Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Levíticos. Levíticos capítulo 11. Quero falar nessa noite sobre tempo de consagração. É tempo de nos consagrar. Levíticos 11, 44 e 45. Diz assim a palavra do Senhor: Pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Consagrem-se e sejam santos. A palavra de Deus para o povo de Israel aqui não está no que tange uma tentativa. Tentem consagrar-se. Não está numa possibilidade assim, se der, consagrem-se. Se der, consagrem-se. Nós às vezes confundimos e misturamos os atributos de Deus por falta de ignorância e conhecimento. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Sim, Ele sim, não haja dúvida. Mas Ele é justiça. E se tem uma coisa que a igreja perdeu, é o seu relacionamento com a santidade de Deus. Eu fico espantado com pessoas pessoas, ministérios, sei lá. A gente vê muita coisa aí pela internet que supostamente entraram na presença de Deus e começam a fazer cada coisa escandalosa, cada parafernália de rodopiar, de não sei o quê, papapá. Que na palavra, as pessoas, quando tinham contato com a santidade de Deus, elas ficavam estarrecidas. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse assim: ai de mim, de impuros lábios. Ele achou que ia morrer. Daniel, quando teve as revelações, esteve na presença de Deus, ficou doente uma semana. Moisés pediu para ver a face de Deus e falou: não, a minha face você não pode ver, ninguém pode ver e sobreviver. Você vai ver a minha bondade vai passar por você. Coloca ali na fenda ali, Nós perdemos o referencial da santidade de Deus, do temor de Deus. O que eu falei no começo é verdade. Eu nunca vi tanta história, tanto caso de gente que é cristão, mas que dá um mau testemunho, que tem uma vida dupla lá fora, porque não se consagra, não paga o preço para isso. E se a gente quer sobreviver, os dias maus que já estão aí vão piorar, a igreja tem que andar em santidade. Santidade não é algo opcional. Santidade é como as rodas de um carro. Você não tem a opção de andar com um carro sem roda. Do contrário, é inútil. É impossível você andar com um carro sem roda. Eu fui lá, comprei um carrão, mas sem as rodas era metade do preço. Olha que belo negócio que você fez. É do Fred Flintstone, seu carro? Como é que vai ser? Vai ser só para exposição então, porque a funcionalidade dele não vai existir sem rodas. Um cristão que não está se preocupando com a sua santidade, não está se preocupando em buscar a Deus. E aqui, eu aponto o problema, mas não é isso, a gente dá a solução. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando vocês falam de consagrar, é tudo. Consagre os seus olhos, consagre o que você vê na televisão, consagre o seu celular. Eu já disse, tem muito grupo de WhatsApp que cristão não devia nem fazer parte. Eu fazia parte de um grupo lá, e um grupo que era de pessoas que eu achava que eram crentes, e de repente os caras começaram a postar um negócio lá, que eu falei: para com isso, para. Não, para. Eu saí fora do grupo,
Porque isso aqui não condiz para um cristão. Você vai ver que o convite para a consagração, e quando muitas vezes nós vamos esse ano ver muito isso, nós vamos pregar muito, se você não está afim de ouvir isso na pregação, eu te dou um conselho, vai para outra igreja, porque esse ano nós vamos bater muito nessa tecla, nós vamos bater muito nisso, sobre consagração, sobre santificação, o que é, como fazer, como buscar, o que eliminar. O povo era sempre convidado na consagração, elimina, tira tudo. Às vezes nós vamos fazer uma faxina na nossa vida, de coisas, de situações, que estão impedindo, estão ocupando o lugar de Deus. Seus ouvidos, o que você tem ouvido? Muitos estão na hora de consagrar os ouvidos. As amizades, está na hora de consagrar suas amizades. Como é que eu faço isso? Eliminando certos amigos. Porque tem certos amigos que não é de Deus na sua vida não. Eles mais te afastam do caminho do que te conduz. Ah, mas pera, escuta. Você quer ouvir o que é para falar ou você quer que eu fale o que você quer ouvir? Eu conheço pessoas fracas de personalidade, porque essa é a verdade. E que certos amigos a conduzem para o mal. Elas são uma coisa sem aqueles amigos e outra coisa com aqueles amigos. Então na hora de você se consagrar, elimina, sai fora. Ora, dá para ter comunhão luz com trevas? Hã? Dá? Não, não dá. Então, tem coisas que não dá. Tem cristão que quer vir para Jesus, mas quer continuar com o pezão no mundo lá. Ah, mas eu tenho que tirar mesmo isso aqui? Ora, o Senhor espera você pela metade ou Ele quer você integral? Então, acho que você já tem a resposta. Consagre as suas finanças. Falamos aqui na ministração, então eu vou te dar uma dica. Em primeiro lugar, confesse o seu pecado. Chegue para Deus, Senhor, realmente, eu estou muito consumista, eu gasto dinheiro com isso, com aquilo, não estou entregando para o Senhor o dízimo, não estou entregando a oferta. E vou falar uma coisa para você, não engana a Deus não, Deus sabe como você ganha. Não dá chapéu em Deus, não faz igual Ananias e Safira não. Deus sabe quanto Ele te dá. Mas você pecou, você cobiçou, você foi avarento, você foi consumista. Então, primeiro ponto, reconhece quem você é através do seu dinheiro. Se eu tivesse que olhar o seu cartão de crédito, o seu extrato, eu olharia você uma pessoa generosa ou eu olharia você uma pessoa consumista? Então confessa, chega para Deus, um particular você e Deus confessa. Segundo passo, comece a agir. Porque não adianta só confessar e continuar fazendo a mesma coisa, você tem que agir. Como é que eu faço isso, pastor? Eu comprometi, eu fiz não sei quantos consignados, eu fiz não sei o que. É o famoso ideal e real. Qual é o ideal? Vai lá, o ideal era você contribuir com 300 por mês, que é isso que você quer devolver para Deus, você deveria devolver para Deus, mas você não consegue, você comprometeu tudo. Então começa o mês que vem com 5, em oração, coração contrito, porque você devia ter feito mais, mas por causa do seu pecado lá atrás, está aqui, Senhor, mas eu vou entregar. E vai trabalhando, não deixa o seu eu dominar não. O mês que vem, vai 50. E você vai progredindo até você chegar do real para o ideal, em você consagrar o que de fato precisa ser consagrado a Deus. Mas não deixe de participar na presença do Senhor com relação a isso, porque Ele vai ver que houve uma mudança e você vai estar mudando. Ele de fato está consagrando, Ele de fato está se desvencilhando, alguma coisa está acontecendo ali. Irmãos, eu falo isso de coração, você que está assistindo aí na internet, né? Às vezes a gente é muito, eu deixei para lá, quer falar, fala. Vai lá, o pastor, eu não estou pedindo dinheiro. Eu só quero que você tenha experiências com Deus. É tão bom contribuir na obra de Deus, é tão bom entregar. Isso mostra relacionamento. A Agatha e eu estávamos para casar, e você sabe muito bem como é a vida de quem... Hein, Yara? Está sobrando dinheiro, né? Presta aí, Yara. Só Deus sabe quem vai casar, qual que é a situação. A gente estava para casar. Vivemos um período de cura lá na igreja que eu pastoreei, e trouxemos um pastor do Mato Grosso. A igreja colocou um dinheiro lá que ela não tinha para trazer esse pastor, tal, não sei o que, tal. Acabou o tempo, esse pastor ficou mais de uma semana na cidade. E aí ele veio me procurar, porque tinha acabado o dinheiro, o carro tinha quebrado, ele precisava voltar para o Mato Grosso, não tinha dinheiro. E veio pedir para mim, e o caixa da igreja de fato estava zerado. E eu comecei a falar para o pastor, olha, o que a gente tinha a gente já deu, que não sei o que, tal.
Aí o Espírito Santo veio para mim e falou assim: você vai deixar o seu colega, pastor, sair de mãos vazias? Eu falei: mas eu vou casar, está tudo apertado. Aí eu virei para ele e falei assim: pastor, eu não tenho muito não, o que eu posso aqui, eu vou te dar um cheque de R$200. R$200 naquela época lá, hoje equivaleria talvez a uns 500, 800 reais mais ou menos. E eu torcendo para ele não descontar o cheque, porque eu ia casar. R$200, ofertei, fui generoso. No outro dia já estava descontado o cheque. Agora presta atenção quando você age com generosidade com o seu próximo. 3 anos atrás eu tinha vendido um carro para uma pessoa que me deu uma entrada parcelada, R$4.000 parcelada, e assumiu a dívida do carro. Ele me deu 4 cheques de R$1.000, a gente fez um contratinho bonitinho, compensou os 2 cheques. Quando eu fui depositar o terceiro cheque, estava assustado, o cara sem vergonha, assustou por desacordo comercial, fiquei sem receber os 2 últimos cheques, e não sei o que, peguei o contrato, meu amigo advogado falou assim: Lucas, você não vai ter nem como pegar esse dinheiro nunca mais, essa dívida já era, no banco o cara não tem nada, não sei o que, perdeu. Já estava como, na semana que eu ofertei para esse pastor R$200, na quinta-feira, lembra se fosse hoje, essa pessoa me telefona, porque ele ia assumir, olha só, ele ia assumir a escola da tia, mas não podia assumir porque tinha um protesto lá que era o meu caso, ele precisava resolver aquilo, e ele queria depositar os R$2.000 de uma vez na minha conta, e como de fato fez. Só um detalhe, né? O que eu ofertei para o pastor era 10% do valor que Deus mandou entregar para mim, e os 200 que eu perdi no meu casamento, R$2.000 naquela época, já fez muita diferença. Quando eu falo para você, eu não quero enriquecer, são experiências com Deus. Entregar quando você está apertado é experiência com Deus. Você vai ver Jeová Jireh, você vai conhecer Jeová Jireh. Ser fiel e obediente, você fecha a boca do devorador. É consagração, é relacionamento com Deus. Mas eu não vou falar de dinheiro, quero falar de outra coisa hoje. Falar sobre ser escolhido. A seleção de 70 era composta por Félix, Brito, Piazza, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Marco Antônio, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino, Ado, Roberto Miranda, Baldock, Fontana, Everaldo, Joel, Overaldo, Paulo César Caju, Edu, Dadá Maravilha, Zé Maria e Leão. Um esquadrão, essa seleção aqui, seleção do tricampeonato, né? Só de falar Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, nossa, misericórdia. Só esses nomes aí já treme tudo, né? Eu escolhi a de 70, é uma seleção para mim que foi uma das melhores, mas qualquer seleção, qualquer selecionável, a pessoa já é motivo de orgulho por ter sido escolhido. E desses aqui, os que estão em dourado ali, é que jogaram a maior parte do tempo, praticamente era o time titular. Então, dos escolhidos, tem os escolhidos para serem o titular, para serem os principais. Da mesma forma, Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr. e Michael Collins tiveram o grande privilégio de terem sido escolhidos para pisarem pela primeira vez na Lua em 21 de julho de 69 através da Apollo 11. Entre os muitos astronautas que possivelmente seriam candidatos, eles foram escolhidos. Esses 2 exemplos são exemplos claramente de escolhas que foram feitas. E eu poderia passar e citar muitos outros. Mas eu queria falar sobre consagrados, ou consagração, né? Eu queria falar da Agnes Gokcha Bojakciu. Ela nasceu em 26 de agosto de 90, em Skopje, na Macedônia, filha de pais albaneses, numa família de 3 filhos, sendo 2 moças e um rapaz. Embora ela tenha nascido em 26 de agosto, considerava o 27 de agosto o dia que foi batizada como seu verdadeiro aniversário. Frequentou uma escola não católica. Aos 13 anos, ouviu um jesuíta que era missionário na Índia dizer: cada qual em sua vida deve seguir seu próprio caminho. Tais palavras a impressionaram e se determinou a dar um sentido à sua vida e entregar-se a serviço dos outros.
fazer-se missionária. No dia 24 de maio de 31, fez a profissão religiosa e emitiu os votos temporários de pobreza, castidade e obediência, tomando-se o nome de Teresa. De Darjeeling passou para Calcutá, onde exerceu durante os anos 30 e 40 a docência em geografia no Colégio Bengalês de Santa Mary, também pertencente à congregação de Nossa Senhora do Loreto. Impressionada com os problemas sociais da Índia, que se refletiam nas condições de vida das crianças, mulheres e velhos que viviam na rua em absoluta miséria, fez a profissão perpétua a 24 de maio de 1937. No dia 21 de dezembro de 48, foi-lhe concedida a nacionalidade indiana. A partir de 1950, empenhou-se em auxiliar os doentes com lepra. Morreu em 97, aos 87 anos, de ataque cardíaco, quando preparava um serviço religioso em memória da princesa Diana de Gales, sua grande amiga e falecida. Ela própria 6 dias antes, num acidente de automóvel em Paris. Tratado como um funeral de Estado, vários foram os representantes do mundo que vieram estar presentes para prestar a sua homenagem. As televisões do mundo inteiro transmitiram ao vivo durante uma semana os milhões que queriam vê-la no estádio Netaji. Um de seus pensamentos era este: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo, usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Essa foi a Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que se consagrou. Nós temos aqueles que foram escolhidos, aqueles que são consagrados, e nós temos Jesus, que foi escolhido e consagrado. E uma coisa que eu quero perguntar a você, cristão, você que está me ouvindo aqui agora, você na televisão: você somente foi escolhido, ou você consagrado, ou você foi escolhido e consagrado como nosso Senhor Jesus? Pensa um pouquinho nisso. Qual é a sua responsabilidade nisso? Nós podemos dar de ombro e dizer: isso não é para mim, não fui escolhido. Interessante, né? Eu estava vendo sobre as reportagens, né, da final de ontem. O Palmeiras perdeu o Mundial e tal. E aí um jogador do Palmeiras curtiu. Também é tanta bobagem no mundo de hoje, sinceramente. As pessoas, as coisas, eles dão cada valor para cada coisa, mas o tal de Gabriel Menino curtiu uma postagem do Chelsea, que foi campeão. Agora a diretoria do Palmeiras quer que ele explique por que ele curtiu, né? E eles estão achando que é gozação, não sei o quê, porque esse Gabriel Menino foi cortado da lista dos que iriam jogar. Então acho que é vingança, não sei o quê, né? Tanta bobagem. Mas o fato dele não ter sido escolhido tira dele a responsabilidade, né? Como talvez daria a ele o privilégio de ter participado daquele grupo, ou do jogo, ou se fosse campeão, ter se consagrado. O fato agora é que também exime ele da perda, da derrota. E nós? Os valores do reino, estar aqui, mas isso não é para mim. Olhar as pessoas necessitadas, olhar as pessoas que... isso não é para mim, tal. Será que nós podemos argumentar ou trabalhar com isso? No dicionário, o verbo consagrar é investir-se de caráter ou funções sagradas, dedicando-se por meio de um rito ou rito a uma ou mais, de uma ou mais divindade. É sagrar-se, oferecer-se a Deus, a um santo, por meio de voto ou promessa, dedicar, destinar a um certo fim, ocupar-se intensamente, prioritariamente com alguém, alguma coisa, devotar-se, dedicar-se, aclamar, eleger, promover, elevar, reconhecer como legítimo, acolher, sancionar. O Senhor hoje nos convida a nos consagrar. E quando você dá um passo rumo à consagração, e você assume a responsabilidade, você entende que foi escolhido aí para isso. Você sanciona, você legitima o seu relacionamento com Deus, porque nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira a Deus, diante de Deus. Isso é um outro equívoco. Eu participo de um grupo, lá participo não, está, né, um grupo no Facebook lá de batistas tradicionais.
Aí a discussão lá é se os adolescentes, ou o pessoal pode ir de bermuda na igreja, tal, não sei o que, tal. Aí você começa a ouvir o que as pessoas pensam, né? Não, que não sei o que papapá, não, você não vai diante de um juiz de bermuda, papapá, né? Eu, por exemplo, frequentei 2 anos uma igreja, cidade litorânea, né? E que eu mesmo, na ocasião de tanto calor, fui de bermuda para a igreja, uma bermuda decente uma vez, eu fui lá. Depois comecei a cantar no coro, aí depois descobriram que eu era pastor, aí você põe calça, né? Mas tinha gente que ia, sem problema nenhum. Mas peraí, mas é isso que a gente está preocupado? Né? Quando na verdade o nosso coração, muitas vezes nós estamos nos apresentando de qualquer maneira diante de Deus. Nós temos pensamentos lascivos, nós temos mágoa e ódio no coração, odiamos pessoas. Irmãos, são coisas que não podem acontecer, não pode. Como é que você vem para a presença de Deus odiando alguém? Achando que, eu não sei, mas Deus sabe o que está no seu coração. Deus conhece. Mas nós vimos e vamos à presença de Deus de qualquer maneira. E o qualquer maneira que eu quero dizer não passa pelas roupas. É óbvio que a santidade também está na forma de vestir. É óbvio, mulheres, que você não deve usar. Em nome de Jesus, irmãs, presta atenção nos decotes que você usa aí. Graças a Deus na igreja não tem problema, mas eu estou falando porque também não espero encontrar você durante a semana aí. Por favor. Cuidado, o mundo clama para que você mostre seu corpo. Hoje tudo gira em torno do eu, a beleza, isso, aquilo outro, ou se sentir bem. Não sensualize não. Você, mulher casada, vai se sensualizar para o seu marido lá na sua casa. A santidade passa também naquilo que a gente escolhe para vestir, aquilo que a gente vai transmitir. Porque você está se comunicando através das suas roupas, ou não? Nós nos comunicamos. Nosso guarda-roupa precisa também estar consagrado. Falei do dinheiro, o guarda-roupa também precisa. Tem pessoas que compram certas roupas que sabem que vai mexer, provocar, não sei o quê. Opa! Eu vou comprar certas roupas porque a televisão está me dizendo. Porque o Big Brother está dizendo, porque não sei quem está dizendo, porque essas coisas aí tudo vem e a gente está lá. E o mundo vai entrando na nossa vida e a gente não sabe como. E aí as bênçãos de Deus estão passando muito longe, por quê? Porque não estamos consagrados. Não estamos consagrados. Não buscamos ao Senhor com relação a isso. E a ordem é clara: consagrem-se a mim, porque eu sou santo. É um caminho que não há volta, queridos. Não dá para a gente ir à presença de Deus de qualquer maneira. Não dá. Não dá para se relacionar com Deus de qualquer forma. Não dá. Citamos aqui um caso da Madre Teresa. Não importa se é católico ou não, essa mulher dá um banho, essa mulher dá um show, e eu não tenho dúvida que no céu eu vou ver ela lá, e se você vai se escandalizar com isso, é problema seu. Porque o que leva uma pessoa ao céu é Jesus, e essa mulher não podia fazer o que ela fez se não tivesse cheia de Jesus, de tocar leprosos ali. E hoje a gente não tem coragem de sair de casa. Muitos que estão assistindo aí pela televisão, não é porque estão impedidos, é porque são preguiçosos, porque não querem estar em comunhão com Deus, porque hoje essa é a tendência: não quer servir, não quer trabalhar, não quer fazer nada. A mulher abandonou a vida e se consagrou a Deus, e você vai dizer que essa mulher foi para o inferno. Está na hora de a gente dar um chacoalhão, está na hora de a gente acordar, porque as coisas de Deus não são brincadeiras. O diabo está aí querendo devorar. Se já não basta na palavra já ser um alerta, porque a gente olha no mundo aí fora, querendo devorar, acabar com os nossos filhos, acabar com os nossos jovens, acabar com os nossos adolescentes. Louva a Deus, porque esse ministério de adolescentes veio realmente de Deus. A liderança agora trabalhando, né, vai começar a trabalhar assuntos interessantes com eles. O que você vê aí fora, o que circula na escola, ainda mais com o WhatsApp. Pais, você deveria ser o primeiro a querer se consagrar, para que ao se consagrar, esbanjasse nos seus filhos, para que proteja o seu filho, porque o mundo aí fora está terrível, está consumindo e está devorando. É ou não é? Você que saiu agora do ensino médio.
Eu louvo a Deus pela vida da Gabi. Louvo a Deus pelos pais que ela tem. Eu converso muito com ela. Ela me aborrece muito. Vira e mexe, manda perguntas da Bíblia, dúvidas, não sei o que, aí eu vou lá e escrevo. Eu sei que ela é uma jovem temente que busca Deus e que se consagra. Tem os defeitos dela, como todo mundo. Mas as coisas que a gente vê, que ela já relatou, de como estão os jovens hoje, a escola, está não sei o quê. Nós não deveríamos estar brincando de se consagrar. Nós deveríamos ser os primeiros a iniciar nisso, porque o mundo é mau. Devemos levar os nossos filhos a buscar uma consagração, sem a qual, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. No mesmo Levíticos, mais à frente, o capítulo 26, do 11 ao 13, o Senhor vai dizer assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. É interessante quando você vai receber alguém na sua casa, e você sabe que a pessoa avisou previamente, não importa quem. A primeira coisa, principalmente as mulheres, né? A primeira coisa que ela vai fazer é dar um tapa na casa. Se não proporcionar aquela limpeza, ou uma diarista ir lá, ou não sei o que e tal, né? Mas você não vai receber a pessoa de qualquer maneira. Pelo menos alguma ajeitada ali, você vai dar. Porque você não vai receber a pessoa de qualquer maneira. Né? No final do ano aí que muitos se reuniram tal, quem foi o anfitrião? Deixou a casa pronta para receber a família, receber as pessoas. Sim ou não? É assim que funciona. O Senhor vira para o povo, e aqui no caso, você lembrar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a presença de Deus lá no deserto era representada aonde? Como? No tabernáculo. A arca da aliança, que era a presença de Deus, onde estavam as tábuas dos 10 mandamentos, ficava dentro do tabernáculo. Depois foi lá no tempo de Salomão a construção do templo. E aqui, toda vez que o povo andava pelo deserto, tinha que se locomover, desmontava-se o tabernáculo, avançava, montava, era a presença de Deus. Deus colocou, Deus é tão organizado, e é isso que me entristece, o seu desprezo pela palavra, o desprezo de aprender a palavra. A igreja também precisa se consagrar em buscar a Deus, em vir de manhã, no domingo de manhã, à escola bíblica. Onde você estava domingo de manhã, que não vem para a escola bíblica dominical aprender a palavra? E se quiser dar qualquer desculpa, não dê a mim, dê ao Senhor e vê se cola. Porque para tudo temos uma desculpa. Para tudo temos uma desculpa. Uma vez ou outra, você sabe, eu sou o primeiro. Beleza. Mas sempre. Interessante que eu fiz uma pesquisa, só por curiosidade, de mudar o horário da escola bíblica para de tarde, para ser antes do culto. Exatamente, para você ver uma vez só, tal, não sei o quê. Ficou ali, pau a pau. Mas eu tenho certeza que tem gente que votou não, e a gente que nem frequenta a escola bíblica. Tenho certeza absoluta. O resultado é anônimo, chegou lá anônimo, não sei quem votou em quê. Eu fiz pelo Google, mas eu tenho certeza absoluta. Que a gente que não pisa aqui de manhã, mas eu acho que não, e põe lá. Deus é tão organizado. O povo de Israel foi dividido em quantas tribos? 12. E todas as tribos podiam servir ao Senhor? Não. As tribos não podiam, tinha uma tribo específica. Quem era? Os levitas. Eles eram responsáveis por cuidar da arca, por cuidar do tabernáculo, por cuidar dos sacrifícios. Eram eles, não eram as outras tribos, eram eles.
E é tão interessante que Deus não deu, procura depois no mapinha aí da sua Bíblia, Deus não deu divisão de terras para eles. A tribo de Levi é a única que não tem terra. E olha que forte, o Senhor quando está dividindo, ele fala assim, a tribo de Levi não terá herança, eu serei a herança deles. Eu acho que se o Senhor fizesse hoje essa divisão, para pegasse a igreja de Cristo, e dividisse a igreja em tribos, e pegasse um grupo lá, ó, vocês não vão ter bens materiais, porque eu vou ser... Ah, Senhor, deixa eu pular de tribo, porque eu quero uma terra. Eu tenho certeza que isso ia acontecer. Nunca vivemos um tempo de tanto materialismo nas nossas vidas. Eu serei a herança deles. Irmão Celso, eu penso que seria maravilhoso. O Senhor é a minha herança, é a minha provisão. E aqueles levitas, cada porção de levitas ficava espalhado também nas tribos, e tinha lá o principal, e eles eram sustentados pelos seus irmãos, com as ofertas que eram levadas, os sacrifícios que eram trazidos ali. Deus vai e Ele organiza isso, porque não poderia ser feito de qualquer maneira. Olha que interessante, como o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus sério. A arca, na época de Davi, tinha sido levada pelos filisteus, aquela história toda lá, que Eli cai, bate a cabeça lá, quando os filisteus vêm, levam a arca embora, nasce lá o filho do neto de Eli, e colocam lá o nome dele de Icabô, que significa a glória do Senhor se foi, porque a arca da aliança era a presença de Deus. Tanto é que lá na frente, quando Josué vai dar a volta de Jericó, são os sacerdotes com a arca do Senhor, dando a volta lá, a presença do Senhor. O povo não tacou uma pedra para derrubar a muralha de Jericó, foi a presença do Senhor ali. Desde a época de Eli, que a arca não volta para Jerusalém, é com Davi que vai voltar. E Davi, cheio de boas intenções, manda pegar uma carroça de bois, uma carroça com bois, uma carroça nova com bois, manda lá trazer, enfiar a arca lá na carroça, e aí o boi tropeçou, a arca caiu, e aconteceu o quê? Um cara lá chamado Uzá, foi lá segurar, e aconteceu o que com ele? A ira de Deus na hora, fulminou Uzá. Pararam ali, deixaram a arca alimento, Davi ficou aborrecido, ficou chateado, ficou, nossa, mas, né, por quê? Depois Davi foi se tocar, que ele estava olha só, ele estava fazendo algo, mas estava em desobediência, porque você não pode fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Quem tinha que carregar a arca? Eram levitas? Eram a carroça? Não, eram levitas. A arca tinha argolas nas suas laterais para passar, não era à toa, porque ela deveria ser carregada pelos levitas, não numa carroça de animais. E depois Davi se arrepende, Davi entende o erro que tinha cometido, tempos depois mandou se consagrar, eles foram, se consagraram, aí eles vinham avançando, paravam, oferecer sacrifício, e avançando, até que veio, e é onde Davi entra dançando, com alegria, aquela festa toda, Mical repreende ele lá, que fala que dança igual um louco, tal, não sei o que, você sabe da história. Por que hoje é diferente? Porque nós não estamos no Antigo, não estamos no Antigo Testamento, mas a santidade de Deus é a mesma. A santidade de Deus é a mesma. Por que levamos de qualquer maneira? Por que levamos de qualquer jeito? Porque Ele sabe tudo, Ele perdoa, não, escuta, Ele é imutável, um dos princípios de Deus é a sua imutabilidade, Ele não muda, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 11, nós jamais vamos ser abandonados por Deus. Estarei no meio de vocês serão meu povo. É a presença contínua dEle, é a promessa de sermos dEle. Irmãos, aqui o povo de Israel foi livre de uma escravidão física, mas nós também fomos libertados da escravidão do pecado. Amém? Glória a Deus. Ele nos libertou pelo sangue do Cordeiro, o sangue de seu Filho, Ele entregou o seu Filho. Não é para agora nós vivemos de qualquer maneira, nós temos que viver em consagração. Olha, irmãos, uma vez eu fui à tarde para a academia. A moça lá na boas intenções, porque ela achou que ia rolar música, ela deixou lá na MTV, e eu estou lá na esteira,
E agora a onda é esses reality show aí. Irmãos, agora está acontecendo sexo. Assim, a rodo. Homem com homem, mulher com mulher, aquela coisa, bebida, e homem beijando homem lá em cima, mulher beijando não sei o que, aquela, sabe? E uma senhora aqui na frente. Eu depois fui falar, escuta, eu sei que não foi de propósito, mas está constrangendo aquilo ali. Ah, mas não está tocando música? Eu falei, não, está passando outra coisa. Irmãos, à luz do dia. Mas é um canal fechado, é um canal, né? Não é TV aberta. Por que eu estou falando isso? É muitas vezes o que os nossos jovens e adolescentes estão consumindo, é o que o seu filho pode estar consumindo. Big Brother, eu não vou nem falar muito aqui, mas se você perde tempo assistindo Big Brother, eu não vou nem falar que você precisa se consagrar, eu vou falar que você precisa se converter. Porque um servo de Deus jamais deveria ficar na frente assistindo Big Brother. Jamais. Eu não assisto e não acompanho, mas olha só o princípio que está esse mundo. Como eu sou assinante do UOL, eu vejo as notícias que estão lá. E aí uma colunista escreveu que esse tinha tudo para ser o pior Big Brother de todos os tempos, do Big Brother Paz e Amor, porque o Thiago Abravanel e não sei que mais quem, ele estava bancando um psicólogo, não havia confusão na casa, não havia brigas. Olha só o que é o conceito de sucesso de uma coisa que é um produto para poder vender. Tinha que ter briga, confusão, intriga, tal. E porque eles estavam lá tudo, vão ficar de bem, vão ficar de boa, perdoa, não arruma. Estava assim. E a colunista lá escrevendo que ia ser o pior de todos os tempos. E você está assistindo isso. Novela. Nós não temos tempo para ler a palavra, mas a novela a gente assiste. As séries que a gente maratona aí, não é? Muitas vezes na Netflix. Não tem problema, se não quer maratonar, maratona, não tem problema não. Quer assistir, assiste. Minha única pergunta é, e Deus, Ele é primeiro lugar na sua vida? Ou você lê a palavra uma vez por semana e é o suficiente, mas você não almoça uma vez por semana. Então eu começo a perceber que Deus não é primeiro lugar na sua vida. Então eu percebo que a consagração está muito longe. Programa de futebol, esportivo, os homens aí, não perde um, sabe a escalação. É engraçado, os homens que são capazes de falar a escalação do time de futebol, mas é incapaz de dizer 10 livros da Bíblia, ou me dizer livros da Bíblia que ele leu inteiro, ou me dizer 10 versículos que ele passou para decorar. E nós achamos que está tudo bem. Não, irmãos, não está tudo bem. Estamos sendo consumidos e destruídos. E uma igreja vibrante, uma igreja viva, é uma igreja que abre mão disso para buscar a Deus, para se consagrar ao Senhor. Consagração requer um preço alto a ser pago. Não é para qualquer um. É por isso que no dia do juízo, você vai ouvir assim, no dia do juízo final, e esse ano nós vamos começar a pregar sobre isso também, sobre os finais dos tempos. Quando você ouvir de Deus falar assim, apartai de mim maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo, talvez você vai tomar um choque. Mas como assim? Eu estava lá na igreja de Batatais, ouvindo o pastor Lucas, todo domingo eu ia lá entregar meu dízimo. Como assim? Você estava aqui, mas você não era do Senhor, você não se consagrou, você não se converteu de verdade, você viveu e deixou a vida de qualquer maneira. Porque a palavra diz que pelos frutos nós os conhecereis. Pelos frutos você conhece a árvore. Pelo fruto que você dá, eu sei se você é convertido ou não. Eu sei o seu coração. Não é questão de julgar, não. É fruto. O que Jesus fez com a figueira que não deu fruto, irmãos? Ele amaldiçoou. E após a maldição, o que aconteceu com aquela figueira? Qual é o fruto que você está dando aí, abençoado? Fala para mim. Qual é o fruto que você está dando para o reino? O que você tem feito? Como você tem se envolvido? Toma cuidado para você não ouvir isso de Jesus. Eu espero que você ouça, vinde benditos de meu Pai, possui por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Eu espero que você ouça isso. Mas muitos na igreja de Cristo não estão dando frutos para isso. Porque não estão dispostos a pagar o preço da santificação. O preço que é renunciar o mundo. O preço que é renunciar às obras da carne. O prazer.
de consagrar ao Senhor, de abrir mão de certas coisas. O povo de Israel foi um povo que foi escolhido para ser o povo de Deus. Nós não somos o Israel de Deus, mas nós somos escolhidos para ser filhos de Deus, amém? Sacerdócio do Senhor. E é interessante que não há mais um templo. O Senhor não habita mais num templo físico, mas habita através do Espírito Santo em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos chamados para ser sacerdotes. É isso que a igreja não sacou ainda, não entendeu ainda. Acha que só quem tem que se consagrar, não, é o pastor, não, são os diáconos, não, é o pessoal do louvor, não, eu estou de boa. Não, queridos, presta atenção aqui, olha aqui para mim, tem um negócio chamado sacerdócio universal. Todos, com o advento da morte do nosso Senhor, na cruz, o véu do templo se rasga, todos agora são sacerdotes diante de Deus. Quer ver? 1 Pedro 2, veja aí o verso 5, vocês também como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes, dedicados a Deus, e isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Mas vocês são a raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você foi escolhido para isso. Você não foi escolhido para ficar em casa, você não foi escolhido para amar esse mundo, você não foi escolhido para compactuar com esse mundo. Você foi escolhido para ser luz e para ser sacerdote e para fazer a diferença para a glória de Deus. E Ele vai cobrar isso de você. E Ele vai cobrar isso de você no dia do juízo, se não começar a cobrar agora. Por isso que é tempo de se consagrar, é tempo de se dedicar àquilo a qual fomos chamados, fomos escolhidos. Você não foi chamado e escolhido para uma seleção de 70, você não foi chamado e escolhido para ir à lua. Você não está sendo convocado a se consagrar como a Madre Teresa foi, mas consagre ao Senhor, o seu Deus, porque você é templo do Espírito Santo, e as pessoas precisam olhar e ver que há uma diferença em você, há um Espírito que habita em você, e você não pode andar de qualquer maneira. Êxodo capítulo 28 diz, faça também uma placa de ouro puro, e grave nela a seguinte frase, separado para o Senhor. Repita comigo, separado para o Senhor. Não precisa lá comprar ouro, o ouro está caro. Não precisa fazer uma placa. Mas converse com Deus. Eu quero me consagrar ao Senhor. Porque nesse momento que eu estou pregando, o Espírito já está falando com você. Onde você tem que se consagrar? O que você tem que abandonar? Porque não sou eu que convenço, é o Espírito. Tem convencido você da hipocrisia que você está vivendo? Você aqui, você que está me assistindo na internet, você que vai ouvir esse áudio depois, porque o Senhor vai levar essa mensagem a quem Ele quiser. Deus não está em busca de religiosos, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em... Por isso que esse ano a gente quer trabalhar essa questão de consagração. É tempo da igreja buscar, é tempo do pastor convocar um jejum santo e a igreja aprender a jejuar. É como uma vigília, nós vamos fazer a vigília. A Páscoa nós vamos fazer um culto da ressurreição, culto 6 horas da manhã aqui. 6 horas da manhã nós vamos começar o culto aqui. Amém? Eu quero ver sua cara de sono, sua murmuração, sua reclamação. Eu quero ver o que você vai falar para você. A minha filha vai vir, vai aprender que tem que sacrifício. Mas se estiver chovendo, vem, você é de açúcar? Porque foi de manhã, mais ou menos por esse horário que o nosso Senhor ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida. Está na hora de a gente deixar de ser preguiçoso, irmãos, está na hora de parar de brincar, está na hora de a gente se consagrar, de levar Deus a sério, de buscar ao Senhor, de buscar a santa palavra de Deus. Está na hora, está na hora. Eu pelo menos não serei culpado diante de Deus como seu pastor, de não ter conduzido esta igreja à consagração. Eu vou puxar, você não quer vir? Não tem problema. Mas diante de Deus não sou responsável pelas suas atitudes. Porque eu estou te alertando pela palavra. Faça uma placa simbólica e diga, separado para Deus. Chega hoje na sua casa
chega um momento antes de você dormir, lá no banheiro, dobre o joelho no chão e fala: Senhor, eu quero me separar para Ti, eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero colocar meus dons à sua disposição. Senhor, realmente o meu dinheiro eu não tenho consagração, mas eu quero, me perdoa, eu estou dedicando a isso, aquilo outro, e pá. Não, eu não quero isso, eu quero me dedicar ao Senhor, os meus dons, aquilo que eu vejo, o que eu olho, eu não quero mais gastar tempo assistindo isso, aquilo outro. Vou pôr agora uma pregação, vou pôr um louvor, vou pôr não sei o que, eu quero buscar o Senhor, eu quero consagrar, eu quero me dedicar. Porque, como eu disse no começo, e vou encerrar repetindo o começo, consagrem-se é um imperativo, não é uma opção, não é uma se der, tudo bem, se não der, está tudo bem também, não é uma tentativa, a ordem é clara: consagrem-se. Mas isso está no Antigo Testamento, tá bom, então eu vou falar do novo texto que ele leu domingo passado, Hebreus 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu imagino que você está nessa caminhada porque você quer encontrar com Deus, amém? Você quer estar com Jesus, não quer? Mas sem santificação, você não vai conseguir. Nós queremos ao longo desse ano trabalhar exatamente isso, nas pregações, nas células, como a gente vai alcançar isso, como a gente vai buscar. Só que, põe uma coisa na sua vida, você não precisa de pastor, porque quem ministra o seu coração é o Espírito Santo. Se você com um coração sincero orar e dizer assim: Senhor, mostra a área da minha vida que está faltando eu me consagrar, Ele vai mostrar para você. E posso dizer, já está mostrando aqui agora. Você só talvez precisa de coragem para fazer o que você tem que fazer, e mudar o que você tem que mudar, e abandonar o que você tem que abandonar, e jogar fora o que tem que jogar fora. Ó, tem muita coisa na sua casa que tem que jogar fora, hein? Tem muita porcaria lá. Como é que o senhor sabe? Pergunta para o Espírito Santo, então. Pergunta lá. O que para um cristão convém, as suas prioridades. Faça um teste. Olha a sua fatura de cartão de crédito e vê se os gastos ali condizem com uma pessoa consagrada. Não responde para mim. A resposta que eu espero leve você diante de Deus arrependido, contrito. Porque o salmista diz que um coração contrito Deus não desprezará. É tempo de arrependimento. E é tempo de receber a mão estendida do Senhor para nós. Porque esse tipo de atitude agrada ao Senhor. É o que Ele espera que nós façamos. Abaixe sua cabeça. Converse com Deus o que você quiser conversar com Ele. O que você precisa conversar com Ele, conversa aí agora. O que Ele te confrontou hoje, conversa aí com Ele agora. Você aí em casa, a mesma coisa. Se é que dá para ser a mesma coisa em casa, né? Porque aí vem a pizza, aí vem não sei o que, aí vem papapá, mas tudo bem. Deus sabe porque você está aí em casa assistindo e não está aqui, ou na sua igreja, onde quer que seja. Nós somos chamados para congregar, mas paga um preço, né? Ter que sair de casa, tomar banho, né? Pegar ônibus para quem pega, tá chovendo. Não há consagração sem sacrifício. Olha a vida da Madre Teresa. Olha o que ela passou ao se consagrar. Você foi escolhido e chamado a se consagrar. Faça isso. Comece com a confissão de pecados e arrependimento. Chama o Ministério do Louvor que vem à frente. Nós vamos orar. Senhor, perdoa-nos, porque ignoramos a ordem e a convocação de nos consagrarmos a Ti. Às vezes fazemos uma leitura errada de quem o Senhor é, e achamos que podemos fazer de qualquer maneira. Sim, flertamos com o mundo, sim, tem muito do mundo em nós,
e nós precisamos abandonar isso. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos ajude nesse processo. Tira de nós a preguiça. Consumimos muitas coisas no nosso dia, mas não paramos para ler a Tua Palavra. Não paramos para buscar o Senhor, nosso momento de devocional. A gente acha que é só aqui que importa. Não, o Senhor está esperando todo dia para ter um contato com a gente. O que só mostra que muitas vezes o Senhor não é prioridade em nossas vidas. Perdoa-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo. Conduz essa igreja a um processo de santificação. Espírito Santo, essa igreja é sua. O Senhor tem a liberdade. Aqueles que estão desanimados, que estão fracos, os imaturos na fé, trabalhe com eles, visite eles. Aqueles que insistem no pecado, visite eles, Pai. Que seja um tempo de consagração e santificação. Que a Tua glória esteja neste lugar. Temos cultos maravilhosos, manifestada a Tua presença, que isso se estenda às celas, que nessa semana as celas possam sentir a Tua presença, que haja um tempo de consagração lá também, Pai, na casa dos Teus filhos, ó Deus, que esta igreja viva um novo tempo, buscando ao Senhor, porque a Tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis. Nós queremos achar o Senhor, nós queremos encontrar o Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia ainda nos alcança, ainda temos tempo de consertar. E somos gratos a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.